Oi, meu nome é Fernanda Martins, eu vou apresentar o TDE1 da matéria de Arquitetura de Computadores sobre hierarquia de memórias, memória cache e funções de mapeamento. Então, a hierarquia de memórias é fundamental em sistemas computacionais por organizar diferentes tipos de memórias em vários níveis, cada um projetado com características distintas de capacidade, velocidade, latência e custo. Ela tem o principal objetivo de gerenciar o acesso aos dados, priorizando a alocação de informações utilizadas em memórias mais rápidas, próximas ao processador, e os dados menos acessados, eles são armazenados em níveis de memórias mais lentos e de maior capacidade. O outro objetivo é maximizar o desempenho do sistema, reduzindo a latência de acesso aos dados e otimizando o uso dos recursos de armazenamento disponíveis. Então, há duas imagens aqui para ilustrar é, essa hierarquia de memória, né? Então, na imagem à direita, a gente vê que mais para cima a gente tem um alto custo, a velocidade alta, mas a capacidade baixa de armazenamento. Então, de cima para baixo, né? Registradores, memória ROM, memória cache, memória principal, também conhecida como memória RAM, e memória secundária. De cima para baixo, então, a gente tem um custo mais baixo, uma velocidade mais baixa e uma capacidade alta de armazenamento. Na imagem da esquerda, a gente tem os registradores CPU, mais detalhada, né? Cache nível 1 e nível 2, que ela introduz as áreas de armazenamento temporário, memória RAM, que é dividida em memória física e virtual. Depois, as áreas de armazenamento permanente, que são a ROM, a BIOS, né? De input, output, discos removíveis, armazenamento, rede, internet, disco rígido, e embaixo as fontes de entrada, como teclado, mouse, mídia removível, etc. Então, essa é a hierarquia de memória. Os níveis de hierarquia, eles são subconjuntos um dos outros. Então, todos os dados encontrados em um nível também são encontrados no nível abaixo dele. Então, aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar em números, né, a capacidade de armazenamento em bytes e a velocidade de acesso em nanosegundos e megabytes por segundo de cada componente. Aqui nós começamos com os componentes, então, a SRAM e a DRAM. A S é a static e a D é a dinâmica. Então, do lado esquerdo, a SRAM é o tipo de memória eletrônica, tempos de acesso são muito rápidos, aplicação para memória cache nível L1 e L2 em processadores, níveis de empregabilidade são níveis mais próximos do processador, e a localidade fica integrada ao processador e relação de custo versus processamento. Ela é para alta performance, então ela tem o custo mais elevado. Já a dinâmica também é eletrônica, ela é um pouco mais lenta que a SRAM. A aplicação dela para memória principal nos sistemas computacionais, armazenamento temporário de dados em execução, localidade, placas de memória conectadas à placa-mãe. Em relação de custo versus processamento, ela tem uma boa relação custo e capacidade. Então, para ilustrar a memória cache, essa imagem e o tipo pode ser ou SRAM ou DRAM. Os tempos de acesso são mais rápidos que a RAM principal. Ela serve para armazenamento temporário de dados frequentemente acessados. Níveis de empregabilidade L1, L2 e L3. Localidade também próxima ao processador. E relação custo-benefício também para alto performance, então ela tem um custo mais elevado. A BIOS é uma memória de armazenamento não volátil, ela depende do dispositivo de armazenamento. Ela é para armazenamento de firmware,
do sistema. O nível de empregabilidade é o nível mais distante do processador e fica no chip da placa-mãe. Relação custo-benefício é o custo versus processamento, é um baixo custo e acesso mais lento. Programas. Armazenamento de instruções de software. O tempo de acesso depende do dispositivo de armazenamento, disco rígido, SSD. Serve para armazenamento de programas e sistemas operacionais. Níveis de empregabilidade, nível mais distante do processador, e fica localizado em discos rígidos, SSD, etc. Relação de custo versus processamento tem baixo custo, um acesso mais lento. Dados de armazenamento físico. Eles são para armazenamento persistente, depende do dispositivo de armazenamento. Aplicação: armazenamento de dados do usuário e programas, nível de empregabilidade, nível mais distante do processador, fica em disco rígidos, SSD, unidade de armazenamento externa, e relação de custo versus processamento, baixo custo e acesso mais lento. As funções de mapeamento. Como o número de linhas da memória cache é bem menor do que o número de blocos da memória principal, memória RAM, são necessárias formas de mapear os blocos da memória principal para a cache. Então, mapeamento direto. Cada bloco de memória principal é associado a uma posição específica na cache através da função de hash simples, como módulo. Isso permite um acesso rápido à memória cache, pois cada bloco tem um número fixo onde pode ser encontrado. No entanto, pode resultar em conflitos de mapeamento quando dois blocos diferentes da memória principal são mapeados para a mesma posição na caixa. É uma abordagem um pouco mais simples, mas eficiente em termos de hardware. Já o mapeamento associativo por conjunto, os blocos de memória são associados a um conjunto de posição na caixa, em vez de uma posição específica. E cada conjunto contém várias posições, e um bloco de memória pode ser colocado em qualquer uma dessas posições dentro do conjunto. Isso reduz os conflitos de mapeamento, permitindo que múltiplos blocos compartilhem o mesmo conjunto e evitando o problema de conflitos frequentes em sistemas de mapeamento direto. Porém, é um pouco mais complexo do que o mapeamento direto e pode exigir algoritmos de substituição para determinar qual bloco substituir quando o conjunto está cheio. E por último, o mapeamento totalmente associativo, em que os blocos de memória podem ser armazenados em qualquer posição da caixa, sem restrições sobre a localidade. Isso elimina completamente os conflitos de mapeamento, porque qualquer bloco pode ser armazenado em qualquer lugar na caixa. No entanto, é um pouco mais complexo do que as outras técnicas. Pode exigir um hardware adicional, como comparadores de busca, para determinar a localização de um bloco na caixa. Mas é útil em situações onde a flexibilidade é mais importante que a simplicidade, como em caixas de maior capacidade. Então, resumindo, é isso. Muito obrigada.